Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Gutiele. Boa tarde. Gutiele Almeida é nutricionista, né? Sou nutricionista clínica, Sim. com especialização na área de nutrição clínica, esportiva funcional, comportamental. Atualmente, hoje, meus atendimentos eles estão voltados para a parte do SUS, atendo no município do Novo Gama e realizo também atendimentos particulares para o público adulto também. Focado em síndrome metabólica, mas dentro do SUS, atendo de tudo. Bacana. Me conte uma coisa, o que é a síndrome metabólica? Síndrome metabólica ela é caracterizada pelo acúmulo de duas ou mais patologias. Por exemplo, excesso de peso, geralmente leva a hipertensão, a diabetes, dislipidemia, que vamos colocar assim hoje, 80% da nossa população sofre com esse mal, né? Às vezes não está acima do peso, ou está com sobrepeso, mas tem a diabetes e a hipertensão associada, então já está dentro do ciclo da síndrome metabólica em si, que são as doenças crônicas não transmissíveis, que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, por falta de exercício, por não comer bem, por não se hidratar, não dormir bem, é um conjunto de fatores. Quais os principais fatores de risco associados à síndrome metabólica? Hoje, a gente tem, na parte, vamos falar por patologia, né? Quando a gente tem uma descompensação na parte da diabetes, por exemplo, o paciente ele fica mais suscetível a ter problema renal, problema cardiovascular. Na parte da hipertensão, é comum também desenvolver o que a gente chama de AVC, que é o acidente vascular cerebral, ele fica mais suscetível a isso, a ter também entupimento arterial. Então, a parte da nutrição, ela funciona como parte de prevenção e até mesmo como parte de tratamento para esse paciente que já se encontra nesse quadro de síndrome metabólica. E quais os alimentos que ele deve evitar, no caso, assim, para... Basicamente... O básicozinho. Basicamente, os ultraprocessados que a gente fala, né? Sim. Eu sempre uso com os meus pacientes uma frasezinha que eu gosto de utilizar com eles descasque mais e desembale menos. Procure estar se alimentando de forma mais natural, consumindo frutas, verduras e legumes. Menos presunto, menos salame, embutidos, enlatados, né? Que hoje é o que reina, porque as pessoas querem praticidade, mas com essa praticidade elas esquecem que esses alimentos, para poder serem conservados, tem muitos aditivos químicos, tem excesso de sódio, excesso de açúcar, e isso inflama, né, o organismo e causa um mal danado, trazendo aí vários outros tipos de prejuízo, né? Não só para o adulto, mas também para a criança. O que é mais saudável, por exemplo? A gordura... que se usava antigamente a gordura de porco, né, que se usava muito, as pessoas usiam mais, ou o nosso óleo vegetal de hoje em dia? Sempre tem uma questão com relação a isso, né? O problema não é em si, vamos colocar assim, a parte da gordura. O problema é quanto a gente usa disso durante o dia, durante a semana, durante o mês, e como isso vai acarretar nos prejuízos ao longo do mês. Então, vamos falar da banha de porco. A banha de porco é uma gordura que aguenta altas temperaturas, né? Ela é uma gordura que a gente tá na classificação de saturada, só que as pessoas, elas esquecem com relação à parte de quantidade. Aí pensa, a gordura de banha de porco é saudável, não sei o quê, mas quando vê... Vai botar um litro de Uma coisa que eu sempre pergunto aos pacientes, quantas pessoas moram na sua casa? Quanto de gordura você usa? Qual tipo de gordura que você usa? Quanto que você está comprando dessa gordura? E faça a distribuição para ela poder ver quanto em caloria ela está consumindo naquela quantidade ali de gordura, para aquela quantidade de pessoas que tem em casa. É assustador. Eu imagino. É assustador. Então, a gordura hoje que eu mais indico para os meus pacientes é o azeite, não tem como. Porque é uma gordura anti-inflamatória, é rica em ômega 3, ômega 6, ômega 9... a gente tem o azeite para cocção, tem o azeite para poder estar fazendo consumo cru, e nutricionalmente falando, ele tem muito mais propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias para o seu corpo do que os outros tipos de gordura. O óleo vegetal, ele é uma gordura que a gente chama de refinada.
E além de ser refinada, tem uma quantidade maior de ômega 6, que ele é pró-inflamatório, consumindo de forma excessiva, e a embalagem dele é de plástico. Aí aquele ali, soltar a toxina, que é uma coisa absurda. Exatamente. Entrou em contato com a luz, você não sabe como é que foi feito o transporte e tal, entrou em contato com a luz, está ali na prateleira, você já está perdendo propriedades ali do que está sendo exposto. Com certeza. Existe algum, por exemplo, nutrientes ou suplementos que podem ser benéficos para melhorar os sintomas da síndrome metabólica? Sim. Hoje, uma das maiores deficiências da população é a parte de fibra. A gente tem uma tendência a não consumir esse grupo de carboidratos complexos, né? Sim. Que está presente nos alimentos integrais. Vamos colocar pão integral, não. Vamos falar da aveia, de sementes, de alimentos com casca, dos vegetais propriamente ditos, né? A população, de uma forma geral, está esquecendo isso. E está optando pelas questões por alimentos mais práticos, como eu mencionei no início aqui, né? E, além desses alimentos também, para poder fazer o processo de prevenção, existem hábitos de vida que fazem com que você evite também patologias crônicas não transmissíveis. Sono, por exemplo. Qual o mal da população hoje? Excesso de tela. Excesso de tela. Eu deito na cama, a primeira coisa que ele puxa é o celular e ele vai, sabe, sei lá. Até Uma das coisas também que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes é a higiene do sono. O que consiste a higiene do sono? É você ir criando um hábito, rotina, para o seu cérebro entender que aquele horário é o horário do descanso. Então, 2 horas sem tela azul. Independente da tela que seja. De telefone, de televisão, tablet, o que for. 2 horas antes de dormir, desligar tudo e trabalhar a calmaria da mente mesmo. De repente, com o processo de respiração, com a meditação, com a oração, enfim, acalmar a mente para ela poder entender que aquele horário é o horário de dormir. Então, hoje no meu consultório, o que eu pego de galera tomando medicação para poder dormir, para poder acordar, para poder viver, é uma coisa impressionante. E quando a gente entra com esse processo de reeducação alimentar, focado em hábitos de vida, não só no processo da alimentação, mas a gente também tem que analisar o meio externo que aquela pessoa está vivendo. Como é que é a convivência com a família, como é que é a convivência no trabalho, o que está tirando a paz daquela pessoa a ponto dela ir gerando picos de compulsão alimentar, não está conseguindo dormir, não bebe água direito, não se exercita. Então, tudo isso interfere hoje num quadro de saúde, de bem-estar para aquela pessoa. Então, não adianta, por exemplo, mas eu estou comendo super bem, mas não está dormindo mal, não bebe água. Só o nosso intestino utiliza 1,5 litro de água por dia para poder fazer os processos. Eu vi um médico até dizendo, comentando esses dias, a pessoa que não toma água está tomando água de cocô, né? Exatamente. Porque o organismo passa a puxar do intestino. Exatamente. Né? Só o nosso intestino precisa de 1,5 litro de água para poder fazer as funções dele. Se você não toma água, você vai usar a famosa água do cocô, não tem jeito. Então, hoje, até a água a gente faz por prescrição por quilo de peso, né? Então, você tem um peso X, você multiplica, geralmente a gente usa um fator de correção em torno de 35 a 40, dependendo da atividade daquela pessoa. Pega o peso, multiplica por aquilo ali, você vai saber a quantidade de água que você precisa tomar por dia. Doutora, mas eu posso tomar suco? Posso tomar... É água, né, meu amor? A gente está falando de líquido. A gente tem que lembrar... Não é uísque. Exatamente. Nem cerveja. Exatamente. Que já é outro tipo de líquido, né, doutora? Exatamente. Mas é muito bacana. As pessoas acham bobagem. Mas eu como bem porque eu como... Não. O nutricionista está aí para isso. É para fazer a orientação que a gente não tem mais. Dar o direcionamento da boa alimentação que nós não temos mais. Ficou lá atrás. Olha, e hoje, graças a Deus, existem muitos profissionais dentro da área de saúde, principalmente da parte da nutrição, onde a gente está tendo maior visibilidade, maior valorização, justamente porque a gente trabalha com um processo de saúde integrativa. A gente não vê um indivíduo ali, a gente não vê a patologia, a gente vê o indivíduo. O ambiente em que ele vive, como é que está a vida, o que está acontecendo. Porque uma das grandes reclamações de antigamente, eu não sei se você já passou por isso, eu sou formada há 18 anos. Eu formei em 2005. Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. Novinha demais. E a gente a gente é jogada no mercado de trabalho de uma forma muito crua. Né? A gente fica muito com a teoria. Só que a realidade, a prática,
é outra coisa. Você vai convivendo e você vai fazendo processo de adaptação. Aí você passa realmente a fazer a faculdade, né? Exatamente, exatamente. Então hoje a gente trabalha muito com questão de saúde integrativa, onde a gente olha o indivíduo como um todo. E um dos principais fatores que adoecem as pessoas é a ausência de inteligência emocional. É saber lidar com os sentimentos, é saber entender aquilo que está acontecendo para poder ter aquele tipo de escolha, né? Eu estou fazendo um curso de formação agora na parte de análise corporal, onde o formato do corpo fala como é que a pessoa pensa e como é que ela expõe essa parte de pensamento no mundo. E isso está muito correlacionado também com as escolhas alimentares que você faz. Com certeza. Né? Coisas que vão vindo desde a infância, que você traz para a sua parte adulta. E o que eu atendo muito também no consultório são pessoas com paladar infantilizado. Sim. Eu estou horrorizado, por exemplo, meu neto nasceu tem 15 dias. Uhum. Eu não sei se é por problema de leite da mãe, eles moram no interior do Goiás, ele já está tomando mamadeira. Eu falei, gente, o pai dele, que é meu filho, não, até os 2 anos de idade, da mãe, nem gripe aquele rapaz pega. Eu fiquei imaginando, e hoje tem essa filosofia, não, dá mamadeira que é mais, é complemento. Mas complemento de um trem enlatado que vem da indústria, você sabe lá como é que é feito aquilo ali? Né? Olha, mas essa parte do puerpério que a gente chama, né, da mãe que ganha o neném, ela é muito complexa para a mãe. Não, sim, eu sei disso, eu sei que é muito complexa, porque, pensa, a gente tem alterações de vários hormônios, sim. E realmente acontece da mãe, não existe leite insuficiente, tá, gente? Só para frisar aqui. Mas acontece da mãe ter uma redução na parte de produção por questão de estresse, por não dormir direito, aquela coisa toda. Muda o corpo de vocês completamente, né? Completamente. Você já tem alterações naturais. Os hormônios da mulher é um negócio, é uma bomba atômica, né? É uma bomba atômica. Toda hora tá mudando uma coisa ou outra. E ainda vem um outro ser que sai de dentro de você. Exatamente, para poder cuidar. Então, assim, por exemplo, eu tive gestações muito complexas. As minhas 2 gestações. Sim. Foram gestações até de alto risco na época. E a minha amiga também ficou gestante junto comigo na primeira gestação e ela fez tudo o que eu não conseguia fazer, ela conseguiu fazer. Ela fazia pilates, fazia não sei o quê, preparou para poder ter uma gestação natural, não conseguiu ter a gestação natural, teve que fazer cesárea. Preparou para poder amamentar, aquela coisa toda, não conseguiu amamentar. Não conseguia produzir leite. Ela não produzia mesmo. Sim. Ela não tinha lactação. E teve que entrar com a fórmula. Ela sofreu muito. Nutricionista tendo que entrar com fórmula. Olha só. Mas aí entra a questão, da questão da inteligência emocional que eu falei. Então, é muito individualizado isso. Igual você citou do seu neto. Mas é muito individualizado. A gente precisa entender o que a sua... Tudo bem? Tudo certo? A gente precisa entender o que sua nora está passando, por exemplo. Sim, né? sim. Mas, lógico, existe a questão de uma criança que não é amamentada com leite materno desenvolver alergias alimentares futuramente. Ela fica muito mais propícia de ter este quadro. Até porque a nossa parte de imunidade, ela começa no intestino. Então, uma coisa que a gente sempre foca no paciente, independente da idade, é como é a parte intestinal dele. Para a gente poder ter essa proteção imunológica, sim. Né? Para poder evitar justamente esses quadros de alergias ou intolerâncias alimentares, que são muito comuns. Bacana. Doutora, um grande prazer recebê-la aqui. Um papo muito bacana. Sei que temos muita coisa para conversar ainda para frente, mas eu gostaria que a senhora deixasse os seus contatos, tá? Para a gente, inclusive, até vamos deixar aqui embaixo, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Tá bom. Então, e as suas considerações finais, por favor. Gente, não existe uma saúde, não existe um mundo perfeito, mas existe uma saúde que você pode tentar criar essa parte de equilíbrio. Eu não digo nem perfeição, mas de equilíbrio. Como se dormir bem, comer bem, fazer atividade física, beber água. É um conjunto de fatores, lógico. E tá vendo o ambiente que você vive. Isso é o ponto-chave. Meus contatos, hoje, basicamente, meus atendimentos particulares, vem primeiro pelo Instagram, né? DRA, que é de doutora Ruchelli.nutri. Já é direcionado para o meu direct, depois para o meu WhatsApp empresarial, aonde faço o agendamento. Hoje eu faço atendimento online, porque tem muita gente que não gosta de realmente sair de casa, pegar trânsito, essas coisas. Sim. Faço acompanhamento online e faço também acompanhamento presencial. Muito bacana, doutora.
Prazer em conhecê-la. Igualmente. Muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina.